Paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo, estamos de volta. Essa é a nossa abertura, tá? Vamos embora. Estamos de volta ao nosso canal aqui, Momentos de Meditação e Algo a Mais. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve aí no canal, por favor, por gentileza. Vai ajudar muito a gente a continuar expandindo esses horizontes aí desse canal. Eu creio do fundo do meu coração que alguém, em algum lugar, tem sido abençoado por essas mensagens. Eu tenho certeza que você que está aqui também tem sido abençoado. E se você ainda também acredita que outras pessoas, através da sua vida, também podem ser abençoadas, por favor, compartilhe com mais alguém aí, por gentileza, essas mensagens, ou essa mensagem que você vai assistir aqui hoje. E eu tenho certeza absoluta que de alguma forma, de alguma maneira, Deus vai se revelar a esta pessoa, a este querido, a esta querida, a este amado, a esta amada. Assim como está se revelando a você, assim como está se revelando a mim, né? Essa graça de dar e receber, de dar e receber. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua presença aqui. Quiser comentar aqui, deixar algum comentário, também será bem-vindo aqui no nosso canal, tá bom? Deus te abençoe, que bom estarmos juntos mais uma vez. E aí, já teve alguma experiência com um não na vida? Acredito eu, quero crer que uma das experiências mais difíceis para a gente viver na vida, para a gente ter na vida, é quando a gente ouve não. É muito difícil. Tem pessoas que têm muita dificuldade em ouvir não. Não é verdade? Talvez você que esteja aqui diante dessa mensagem diga assim, pastor, agora o senhor falou comigo mesmo. É difícil, né, quando a gente ouve não. Mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida pessoal, profissional, sentimental, né, da sua vida, da sua existência, você já deve ter ouvido alguns nãos. Não é verdade? Não é fácil. E o não de Deus? Você já ouviu também? Deus disse não? E quando Deus diz não? Olha que coisa interessante aqui. Quero ler com você aqui Gênesis capítulo 26, o versículo 1 que diz assim, Gênesis 26, 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Verso 2 de novo. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, não. E fica na terra que eu te disser. E aí? E quando Deus diz não? É interessante que a gente vai ver ao longo da Bíblia Deus dizendo não. Não é isso, não faça isso, não vá por ali, não. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, há uma fome na terra. Então agora Isaque arruma suas coisas, vai na prefeitura da cidade e diz, olha, eu tenho um terreno, eu tenho umas coisas ali, e vou descer ao Egito, vou para um outro lugar, mas é temporário, por um tempo, eu vou para lá. E eu queria deixar registrado, deixar catalogado as coisas que eu tenho, as coisas que eu possuo, as coisas para que fique guardado, para que quando eu voltar, as coisas possam estar ali. Já está tudo pronto, já está tudo arrumado, já está tudo organizado. Aqui está difícil, eu vou procurar um lugar melhor para que eu possa subsistir junto com a minha família. E aí, de repente, quando ele chega em casa, ele ouve a voz de Deus. E Deus diz para ele, não desças. Não faça, não saia, não vá. E agora? Não. Eu tenho certeza que você também, em algum momento da sua vida, da sua jornada, ouviu esse não de Deus. A porta se fechou, aquilo não deu certo, as coisas que você investiu não foram e não aconteceram de acordo com o que você gostaria. E a leitura que você fez, quando essas coisas aconteceram, quando essa porta se fechou, quando aquilo não deu certo, quando as coisas que você investiu não saíram como você gostaria, a leitura que você fez dentro da sua mente, dentro do seu coração, foi Deus está me dizendo não. Então, nesse tempo da nossa vida, a gente fica tentando entender, porque a gente sempre gostaria de ouvir o sim de Deus, não é?
O sim de Deus, o sim de Deus, o sim de Deus. Mas às vezes Deus nos diz não. E agora como a gente faz? É interessante que nesse texto, além de dizer não, ele diz, fica aí nessa terra que eu te disser. Fica nesse lugar aí. Mas esse lugar está seco, mas fica aí mesmo. Mas esse lugar está difícil, mas fica aí mesmo. É não para lá e sim para você ficar aí. E aí depois, na continuação do texto, ele vai dizer, e além de você ficar aí, você ainda vai semear nesse lugar. Olha que coisa, hein? Além do não fazer e não deixar, melhor dizendo, não deixar eu fazer aquilo que eu gostaria de fazer, ele não ficar naquele lugar difícil. E ainda manda dizer, semeia nesse lugar, nessa terra seca. Então a primeira coisa que eu quero considerar aqui com você é que Deus é soberano, irmãos. Você precisa entender que Deus sabe o que você não sabe. Deus conhece o que você não conhece. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece, Ele sabe, Ele já tem ideia de coisas que a gente não faz a mínima ideia. É melhor confiar. É melhor confiar porque Ele sabe, Ele conhece o seu hoje, mas Ele também conhece o seu amanhã. Ele conhece o seu ontem, o seu hoje, que você também conhece, mas Ele também conhece o seu amanhã. A segunda coisa que você também precisa entender que a melhor coisa da nossa vida é obedecer a Deus. A Bíblia diz assim, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então obedecer a Deus é um princípio que vai fazer com que a sua vida viva em outro lugar, em outra dimensão. E a terceira coisa é de uma frase que eu ouvi alguns anos atrás e ela tem marcado minha vida, marcado mesmo. Eu ouvi essa frase e essa frase tem marcado o meu ministério, minha vida, meu coração, que diz assim, ó, Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Então eu queria dizer para você que no final Deus vai ter razão. De verdade mesmo. Talvez hoje esse não que você ouviu de Deus esteja te doendo, te machucando, te afligindo. Esse não que você ouviu de Deus esteja fazendo você sofrer. Esse não que você ouviu de Deus está fazendo com que você tenha muitos conflitos dentro do seu coração. Mas eu quero dizer para você, se abra. Se abra para Deus. Não murmure, não reclame, não desobedeça. Você vai ver que no final Deus vai ter razão na sua vida. Continue no lugar que Ele te deu, continue na direção que Ele está te dando, fique firme, ainda que esteja difícil. Eu quero dizer para você que Deus sempre tem razão. Deus sempre terá razão no final, na história da nossa vida. Então talvez esteja difícil para você estar ouvindo esse não. Você está querendo abandonar, parar, deixar, não faça isso. Por favor, em nome de Jesus, que você possa render a sua vida, entregar a Ele e dizer, sim, Senhor, não era o que eu queria, não era desse jeito, mas eu vou obedecer, eu vou me render, eu vou aceitar, porque eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor é bom e que no final o Senhor vai ter a razão. Deus abençoe sua vida com essa palavra, Deus abençoe seu coração com essa mensagem. Eu queria fazer uma oração com você. Por favor, fique sempre até o final, se você puder. E no final a gente faz uma oração. E essa oração é o momento de a gente fortalecer a mensagem que você ouviu. Amém? Deus te abençoe. Põe a mão no seu coração, onde você estiver, se for possível, é claro, né? Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, vai ser uma bênção. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento sobre vidas. Eu quero orar agora sobre corações. Irmãos e irmãs que estão levando ou tendo uma experiência com esses nãos da vida. E é verdade que nós, quando temos experiência com esses nãos, a gente pensa no Senhor. A gente diz, Deus é que está me dizendo não. É Deus quem está me dizendo não. E não é fácil, Senhor, ouvir o não de Deus. Não é fácil, Senhor. Ouvir o não da vida, ouvir o não de alguém, ouvir o não de uma circunstância, não é fácil. Mas ouvir o não de Deus não é fácil, Senhor. Mas que nesta oportunidade, esta palavra traga graça, traga força, renovo, fortalecimento à vida desta pessoa que chegou aqui nessa mensagem. Para que ela possa, Senhor, crer na Tua soberania, confiar na Tua soberania, saber que o Senhor sabe o que ela não sabe, conhece o que ela não conhece. E que no final ela vai ver e vai perceber que o Senhor sempre tem razão nas coisas da nossa vida. Nos ajude a transformar esse não em sim, em saber que aquilo que parece ser não é um sim de Deus
para tornar a nossa vida melhor. Derrama a tua bênção, ajuda esse irmão a suportar, a perseverar, a permanecer, ainda que esse lugar onde ela está ou ele está é difícil, ou esteja difícil, mas que ela aguente firme, saber que logo virá a providência, o socorro, a ajuda do Senhor, porque o Senhor é fiel. Derrama a tua bênção sobre todos aqueles que chegaram aqui nessa mensagem, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, obrigado por você estar aqui conosco, ter ficado até aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, compartilhe, comente, enfim, aperte o gostei aí, o like. E te espero, te aguardo no nosso próximo encontro aqui, no nosso próximo programa, Momentos de Meditação e Água a Mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.